terminar. Embora a gente vai ter que trabalhar com termos matemáticos aqui no final. Mas é propriamente a teoria do símbolo. Símbolos são sinais matemáticos utilizados em cálculos e fórmulas. Os principais são mais, menos, mais para adição, menos para subtração, vezes ou asterisco para multiplicação. Um mais com menos embaixo é mais ou menos. O dividido ou a barra é a divisão. O sigma, letra grega, é o somatório, e o pi é o produtor. Então, mas é propriamente a teoria dos símbolos, retomada da faceta de curiosidade em que ela se oferece no que podemos chamar de período paleontológico da análise e sob o registro de uma pretensa psicologia das profundezas, que a análise deve reintroduzir sua função universal. Nenhum estudo será mais adequado a isso que o dos números inteiros. Os números inteiros são constituídos por números naturais e seus simétricos negativos, incluindo o zero. O conjunto de todos os números inteiros é representado pela palavra alemã Zahl, números. Os inteiros formam o menor grupo que contém o adjetivo de números naturais, sobre cuja origem não empírica lhe é possível meditar demais. Os números inteiros fala nos números naturais. Os números inteiros são constituídos de números naturais. Número natural é um número inteiro não negativo. Em alguns contextos, número natural é definido como um número inteiro, não sendo o zero considerado como um número natural. O conjunto dos números naturais é comumente denotado pelo símbolo. O símbolo é usado para explicitar que o zero não está sendo incluso. E, sem chegar aos exercícios fecundos da moderna teoria dos jogos, a teoria dos jogos é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na teoria de melhorar seu retorno. Aplicada nas ciências políticas, militar, ética, economia, filosofia, jornalismo, computação e inteligência artificial. Depois de 1994, John von Neumann e Oscar Morgenstern deram proeminência dessa teoria à matemática. Bom, voltando aqui, números inteiros sobre cuja origem não empírica lhe é possível meditar demais. E sem chegar aos exercícios fecundos da moderna teoria dos jogos. A teoria dos jogos é essa que eu acabei de ler para você, ou as formalizações muito sugestivas da teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos vai dar lá naquele desenho do RSI que eu fiz para vocês, é o ramo da matemática que estuda conjuntos, que são coleções de elementos. Embora qualquer tipo de elemento possa ser reunido em um conjunto, a teoria dos conjuntos é aplicada na maioria das vezes em elementos relevantes da matemática. Continua Lacan, ele encontrará matéria suficiente para fundamentar sua prática, simplesmente aprendendo como se empenha em ensinar
o signatário, ele Lacan, destas linhas, a contar corretamente até 4, isto é, a integrar a função da morte na relação ternária do Édipo. Você tem o Laio, a Jocasta, o Édipo e a morte. Em a direção do tratamento dos domínios e destinos de seu poder, ele vai brincar com o Bride, julgar com o morto. E ele sempre vai trabalhar com 1, 2, 3, 4. É só depois do 1, 2, 3. O 4 é que começa a coisa. Não se trata de aí definir as matérias de um programa, mas de indicar que, para situar a análise no lugar eminente que os responsáveis pelo ensino público têm a obrigação de reconhecer-lhe, é preciso abri-la à crítica de seus fundamentos, sem o que ela se degrada em efeitos de suborno coletivo. É a sua disciplina interna que cabe, entretanto, evitar esses efeitos na formação do analista e, através disso, introduzir clareza na questão de suas variantes. Tem que mexer com matemática e ele não abre mão mesmo. Freud também mexia com matemática, até o modelo da cebola é matematizável. Então, se poderá entender a extrema reserva com que Freud introduziu as próprias formas do tratamento padrão, entre aspas, desde então padronizadas nos seguintes termos, abre aspas. É um texto de Freud chamado Recomendação aos Médicos que Exercem a Psicanálise, está no volume 12. Mas devo dizer expressamente que essa técnica foi obtida apenas como sendo a única apropriada à minha personalidade. Eu não me atreveria a contestar que uma personalidade médica, constituída de um modo totalmente diferente, pudesse ser levada a preferir outras disposições no tocante aos doentes e ao problema por resolver. Esse assunto, se ele está no volume 12, ele ainda está com o Jung lá dentro, e Jung está dando um trabalhão com uns papos de alquimia e religião e bababá. E o Freud volta e fala, eu trabalho assim. Pois essa reserva, então, e o Freud trabalha com álgebra, coisa que o Jung não diz, que ele mesmo não entende. Pois essa reserva, então, deixará de ser relegada à categoria de sinal de sua profunda modéstia, sendo antes reconhecida como afirmando a verdade de que a análise só pode encontrar sua medida nas vias de uma douta ignorância. Esse último parágrafo, pois essa reserva que o Freud fez, é da questão da douta ignorância. A gente voltou para o Nicolau de Cusa, né? A douta ignorância, eu peguei para vocês, né? Era saber ignorar o que há, tornar-se conhecedor de profunda e suma verdade do universo. Se ele ignora, ele acaba sabendo. Bom, aqui termina o variante do tratamento padrão. Se vocês pegarem todos os vídeos de cabo a rabo, vocês vão ter oportunidade de ver o trabalhão que o Lacan teve para se discriminar da IPA, para tirar a psicanálise das garras da commission e para deixar ela, elevar ela a, como ele diz, elevar o objeto à dignidade da coisa. Ele elevou a psicanálise a tal ponto que ele levou ele para a matemática. Então, vocês se divirtam, espero que vocês tenham gostado, possam aproveitar. Com o tempo vou fazendo outras coisas para vocês. Eu acho que basta ficar aqui, né? Outra coisa que eu acho que eu não botei é uma sequência em estados de um sistema de comunicação que codifica uma mensagem.
em matemática é o sinal. Mas está aqui. Vocês já sabem o que é.